Olá, amigos de Joinville e região, começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado. Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia. Mas para você se aprofundar no assunto, para você ter aquele embasamento maior para discutir os assuntos que envolvem a nossa cidade e a nossa região, a gente passa a limpo aqui toda quinta-feira, às 8 da noite na TV da Cidade e às 9 da noite na TV BR. Eu falo a gente porque mais uma vez aqui comigo a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi, e o legendário engenheiro de Taubaté, Henrique Xiste Neto. Boa noite, Wagner. Né? Legendário. Boa noite, legendário. Bonita camisa, né? Bonita Boa noite, camisa. Jorge. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Jorge, que já é da família. Jorge aqui e do Jorge. Passando É a a Limpo. dupla, né? Dupla, Jorge e Jorge. Ô, secretário, aproveitamos a sua presença aqui. Nós vamos dar, nesse primeiro bloco, um destaque a um assunto que nós achamos de muita relevância para a nossa cidade, que é o Rio Cachoeira. O Rio Cachoeira é nosso, porque ele nasce em Joinville e desemboca na Lagoa de Saguaçu em Joinville. E me parece, salvo o melhor juízo, que vai ser a salvação para esse malfadado projeto do Rio Matias aí. Vamos ver a paródia? Vamos lá. Vamos lá. O professor Pischi fala da paródia porque a paródia também trata desse assunto. Quem traz ela, quem fala a história do Rio, do Rio Cachoeira é ele. Silvio Peck, pode chegar, Piavividense. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piavividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, cá estou eu mais uma vez juntamente com essa equipe maravilhosa para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville. E desde já queremos agradecer a sua presença conosco aqui todas as quinta-feiras e pedir, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. Isso mesmo, YouTube, Facebook, digita lá programa Passando a Limpo e inscreva-se no canal, curta a página e você vai receber todo esse material que é gerado aqui diretamente aí no seu smartphone, na palma da sua mão. Beleza, povão? Tamo combinado? Vamos pra música então, porque hoje nós vamos falar sobre o nosso Rio Cachoeira. Isso mesmo, mas pra isso nós vamos chamar o gaiteiro. Gaiteiro abençoado, puxa essa gaita, gaiteiro. Cachoeira de fatos e histórias, de tantas memórias quase esquecidas. Por ele chegaram nossos pioneiros pra recomeçarem aqui suas vidas. O calmo remanso entre o manguezal tornou-se o canal pra terra tão querida. Em suas correntes ficaram as marcas, por elas passaram plebeus e monarcas. Em sua encosta atracaram as barcas pra bela colônia de Dona Francisca. Foi palco de toda a imigração, nos tempos que a água era rodovia. Seu leito tornou-se o principal ponto para o escoamento de mercadorias. A população em suas águas brincava, pescavam os frutos que ele oferecia. Atletas de remo fizeram história, dias de alegria, de lutas e glórias ficaram no tempo, também na memória daqueles que aqui nesse tempo viviam. Os anos passaram, a cidade cresceu, de uma colônia virou uma potência. E o nosso Cachoeira começou a sentir o efeito nocivo da indiferença. Esgoto e descarte de todos os lados, sem culpa, remorso ou arrependimento. 37 pontes sobre ele passaram, muitas se tornaram tremendos gargalos. E o rio Cachoeira cada vez mais raso, fruto do descaso e do assoreamento.
chuva estão as nascentes, lá no Boa Vista é a sua voz, uma prova clara que os responsáveis por esse descaso somos todos nós. Até nosso Frites já não se vê mais, com as águas turvas de esgoto e sujeira. Pra gente mudar de vez essa imagem, precisa atitude e muita coragem, tratar nosso esgoto e aquela dragagem, para ver sorrir o nosso Cachoeira. Tá aí Silvio Opec, o Piá Vividense, né? A paródia geralmente é uma coisa para ser engraçada, né? Nessa vez ele tocou num assunto profundo, né, professor Pisca? É que verdade. envolve realmente nossa cidade. A Fiesc adquiriu aquele prédio lá do Moinho Joinville. Fazer um belo projeto. E viu, secretário, eu acho que agora é hora da atual administração, que tem pensamentos novos, para voltar e procurar uma solução para o nosso Cachoeira. Cachoeira já foi navegável, já havia até transporte graneleiro lá no Moinho, né? Mas ele tem hoje uma série de problemas. Um deles, por exemplo, são as nossas pontes. O senhor está chegando agora, mas o Henrique já foi secretário na mesma pasta que o senhor está sendo hoje, eu também já fui. Sabe quantas pontes tem o Cachoeira? Tem uma noção, mais ou menos? Não. 37. 37 pontos. Desde a nascente, estamos todos catalogados, nós vamos fazer um trabalho que está à disposição de vocês, depois se vocês quiserem, sobre o Rio Cachoeira. Lá no Costa e Silva, até a última aqui, que é a Ponte do Trabalhador. E tem vários gargalos nessas pontes. Só para citar um exemplo. Por exemplo, a da Max Colim tem 33 metros de vão, a da Dona Francisca do lado tem 25, a Ponte Azul tem 24 e o grande gargalo está naquele edifício verde ali. Não sei se é edifício aquilo, pode chamar assim. O prefeito esteve aqui e eu acho que ele se sensibilizou, porque ali já só tem 18 metros. Então a montante ali trava tudo. Na Císer é 33 e na Ponte Trabalhadora é 150. A sua secretaria tem algum projeto para o Cachoeira? Tem, eu vou lhe explicar, inclusive hoje de manhã, esse foi um dos temas da nossa reunião. Toda quinta-feira, o prefeito Adriano faz uma reunião com os secretários para discutir planos de governo. Sim. Há 2 semanas atrás, a Fiesc, através do seu presidente Mário Aguiar, esteve no gabinete apresentando o projeto do Moinho Joinville. Esse é um projeto de um investimento aproximado de 150 milhões que vai trazer para aquela região uma mudança significativa. Tá? Tanto o prefeito Adriano como o presidente Mário Aguiar combinaram uma série de providências para que a prefeitura também trate toda aquela região para que esse investimento a ser feito pela Fiesc possa ser utilizado pela população. Isso é no entorno do rio? Deixa eu te colocar algumas coisas que já são planejamentos, já estão em estudo. Ponto número 1. Nesse projeto da Fiesc, haverá um bulevar de 50 metros de largura para uso da população. Ponto número 2. O prefeito Adriano, ele não quer de forma nenhuma que fique prejudicado a parte navegável até chegar o moinho. Ou seja, todos os projetos de ponte que surgirem daquele ponto até o mar deverão respeitar a altura mínima existente, que hoje é a Ponte dos Trabalhadores. Tá? Então, o primeiro deles, então, é a ponte da Plácido Olímpico. Sim, todas elas, só para vocês entenderem, todas elas receberão o mesmo tratamento. Ou seja, qual é a altura mínima?
Se não me A Marinha já tem uma exigência quanto a isso. mas só que a gente está acima Por da isso Marinha. Que a Mauro Moura mas só que a gente está um pouco acima da Marinha, 7,60, se eu não me engano, é a altura mínima. Para quê? Para poder, qualquer barco de 50, 52 pés, poder atingir o moinho. Por que isso é importante? Porque muda tudo o que vai acontecer naquela região central. Tá? Não só investimentos públicos, mas também investimentos privados. Vocês sabem muito bem que eu sou empresário, sou diretor do Sinduscom, e os incorporadores têm um interesse muito grande naquela área. Aquela região ali é uma região que deve sofrer um grande desenvolvimento com a chegada do moinho Joinville e com essa perspectiva de se trazer toda a parte náutica até ali. Então, sobre isso, Pisque, essas informações que eu tenho relacionadas a esse movimento, inclusive hoje nós estamos numa das pontes, ela não estava com a altura adequada, ela já vai ser alterada, é uma ponte menor, mas ela vai ser alterada para que todas tenham a mesma altura, que é o limite hoje que nós temos, ponte é essa? Que era de concreto. Mas aonde fica essa ponte? Não te devo a informação, mas é uma ponte pequena, não é a ponte principal, que é a ponte de Joinville. A ponte de Joinville, ela tem, essa está dentro dos limites, Não, mas a ponte, uma delas, ela tem um vão menor, eu posso depois até te dar informação. Não é amêndoas. Deve ser a Praça do Olímpia. Não, por isso que eu estou te dizendo, eu não quero te dar informação para não trocar. São 4 pontes, 3 delas têm altura, vamos dizer assim, recomendada, e uma delas, a diferença é de 1,20 m, e esse 1,20 m haverá uma mudança de projeto. Esse projeto não está concluído, portanto é só um projeto básico. O projeto executivo já vai ter com essas condições. Com isso nós vamos ter toda a região, você pode trazer toda a navegação até o moinho. Tá, essa ideia de projeto, que tipo de projeto que você está me falando? Você está me falando, primeiro, esse projeto interessante, para fazer com que os barcos possam chegar até ali, até porque ali é o Marco Zero de Joinville, por ali, onde era o porto, né? Sim, tudo bem. Ok. Agora, o projeto, ele contempla todo o rio Cachoeira, em toda a sua extensão, com todos os seus problemas, profundidade, dragagem, proteção de margens e etc., e o seu entorno? Não, Henrique, hoje a análise, por isso que eu quero comentar a análise. A análise vai hoje, tá? A discussão que a gente está tendo, inclusive, de uma reunião de hoje de manhã, ela está indo ali da divisa, onde está o mercado público, até a Foz. Até a Foz. Perfeito. Essa é a discussão para poder, inclusive, melhorar toda essa situação. Começar por ali. A beira-mangue, tudo que vocês imaginarem que está em torno daquela região, ela vai ser revitalizada, porque o novo governo pretende fazer com que haja uma grande modificação urbana nessa região. Mas tem que ter um projeto completo. O senhor falou em Beira-Mangue e falou na ponte de Joinville. Essa Beira-Mangue que o senhor está falando é o que? Liga o que com o quê? Na realidade, Pisque, nós vamos ter a seguinte situação. Hoje nós temos a ponte de Joinville, que ela está com um projeto executivo, ela está com a licença ambiental provisória, então nós entramos no processo agora de licitação. Essa vai ser uma concorrência internacional. A ambiental, a primeira lá. A primeira lá, que permite você licitar a obra. Em paralelo, nós estamos solicitando a licença ambiental de instalação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Bom, vamos fazer uma ponte de Joinville, vamos gastar cento e quantos milhões é orçado? 170 milhões. 170. Para ligar o que com o quê? Mais que todo o projeto do Porque não adianta fazer a ponte, sair lá do Ademar Garcia, chegar no Boa Vista e passar por onde? Pela Helmut Folgert? Por isso que eu estou te falando. Tudo isso está sendo avaliado e tudo isso está sendo estudado. Certamente, Pisque, tem que ser, para te tranquilizar e os demais, o estudo ele não é abrangente para uma mera obra de arte. A discussão que se tem está se envolvendo uma série de profissionais e até outras secretarias, para atender todo o processo. Nós, inclusive, estamos discutindo um futuro modelo de transporte público e todo esse novo eixo vai ser fundamental para que o novo transporte público possa funcionar. Mas isso quer dizer que a ponte talvez não saia, se vocês acharem que ela... Não. Isso é a mínima possibilidade. A ponte é uma realidade.
Na semana passada fizemos... Mas ela tem que ter uma utilidade, porque... Sim, ela vai ter... Porque no governo Tebaldi, tinha o projeto da Beira-Mangue ou do Eixo Ecológico Leste, o IPUG, o falecido IPUG, extinto IPUG, que a antiga administração liquidou, né? Tinha esse projeto, se você for lá procurar, tem. Sim. Só que no governo Carlito e no governo Hudson, 12 anos, ninguém falou mais. Mas, ô Pisque, então deixa eu te ser bem claro. Primeira providência, aqui, ó. Vocês me conhecem, talvez o apresentador não tenha um histórico, mas todos vocês três sabem há quantos anos eu estou aqui. E quando fui convidado pelo Adriano, uma das perguntas que eu fiz ao Adriano, e ele me garantiu, e está agindo assim, tudo que foi feito nos governos anteriores, sejam projetos, sejam iniciativas, a gente está resgatando. Mesmo que estejam errados. Não, aí errado é para ser corrigido. Não, porque aí é um pouco a pergunta do Pisque nesse sentido. Mas veja bem... A ponte Joinville são 170 milhões de reais para juntar o que com que? Que utilidade vai ter? Porque na realidade... Sem o projeto da ponte tem que ser complementado. Mas ela vai ser complementada, Henrique, porque o que eu estou... Jorge, só um minuto, para entender isso. Se a Fiesc não tivesse comprado um moinho e não tivesse apresentado esse projeto, nós estaríamos discutindo isso tudo? Tranquilamente. Não, com certeza que não, porque o moinho estava parado durante uma década. Quer dizer, mas sabe o que acontece? Teve uma ação externa... Eu não colocaria dessa forma, Jorge, pelo seguinte... Em primeiro lugar, o projeto executivo existe. Foi entregue no final do ano passado. Ponto. O projeto da ponte. Então, nós estamos discutindo o além da ponte mas e o isso antes tudo, da ponte. Mas isso tudo faz parte de um grande projeto. Então, o efeito da compra da Fiesc só veio valorizar essa região. Ela vai remodelar o centro de Joinville, criar um novo ponto atrativo. O centro, estamos falando basicamente do bairro Bucarém. Sim, o grande beneficiado com esse investimento sem da dúvida Fiesc, nenhuma. é o Sinduscom, você colocou muito bem, todas as empresas imobiliárias que têm interesse no Bucarém, que é uma área com pouco desenvolvimento até agora. O próprio Boa Vista. O Bucarém é o grande beneficiado disso. É uma área onde as empresas imobiliárias têm o olho colocado faz tempo. Na discussão do plano diretor isso ficou claro. Mudou o zoneamento dessa região. E claro, quer dizer, tem uma ação externa e tal. E a prefeitura agora, o governo municipal, ele está correndo atrás disso. Para mim ficam as dúvidas ainda. Tá? Muito bem. Infelizmente, o nosso primeiro bloco temos mais dúvida, acabou. Mas a gente tem mais tempo para falar com o Jorge, tem muitas mais coisas para isso. Dois blocos inteiros aí de Jorge de Sá aqui no Passando a Limpo. Aguarda aí que a gente já volta. Estamos de volta com Passando a Limpo, que nessa edição recebe o secretário Jorge Luiz de Sá, que nunca esteve aqui, mas muitas outras pessoas já estiveram. São mais de 130 programas, você encontra tudo nas nossas redes sociais. Passando a Limpo na TV, no Facebook e no YouTube. A gente falou no primeiro bloco bastante sobre o Rio Cachoeira. O nosso repórter Carlos Brandão esteve com Milton Wendel passeando pelas águas do Rio Cachoeira e eu queria mostrar para vocês algumas imagens bastante curiosas. Vamos chamar aí as imagens do Rio Cachoeira, né, da navegação pelo Rio Cachoeira, saindo ali da região ali onde tinha o pier, né? O pier que foi... Ex-pier. Ex-pier, que foi criado. Então, passando ali, como o Jorge bem destacou no bloco anterior, né? Essa é uma ponte que não passaria no plano de vocês, né? Sim. Né, porque ela é realmente bastante baixa. E é uma região muito bacana ali, né? Você tem imagem daquela ponte de frente do tênis clube? Sim, sim. Tem as ferragens todas corroídas, né? Eles saíram ali, né? Eles saíram nessa direção. Aí tem uma questão bem histórica, né? Que é quando a barca chegou e tudo mais, eles falam que... Cais Condedeu. Exatamente, tem uma história onde caiu o muro? É. Isso. E aí estamos chegando no Prédio Verde ali, né? E aí a situação é que chegou no Prédio Verde e não deu para passar, porque realmente ali é a mais baixa das pontes também, além de ser a mais estreita, né, professor Pisque? 18 metros de vão.
Lembrando que algumas destas pontes têm colunas no meio ainda. Sim, que são estrangulam. pontes muito antigas. É. Sim, Provavelmente não. Seguramente, muitas vão ser que ter refeitas, demolidas. ele não consegue passar por baixo da ponte porque a Mas ponte até é aí muito tudo baixa, bem. né? É isso A que maré estava alta, esse então. projeto tem que E ali ter. dá para ver ali, ó, a ferragem Que não é toda um governo que exposta vai já, ó. fazer tudo. A ferragem toda exposta ali, né? É. Na ponte. Né? Mostrando Essa aqui. ponte, viu, tem que dar uma olhada. Ela está com as ferragens expostas. Tem que aproveitar já para implodir aquele prédio lá e fazer uma ponte nova. Nessa linha, estamos falando dessa ponte, mas qual é a política da Secretaria para fazer a vistoria das pontes? Já porque estamos identificando isso daí, não? Eu não Estado vou dessas perguntar pontes. nem das pontes, eu vou perguntar da canalização do Rio Matias, É. que não tem nenhum posto de visita, sabia? Ô, Pisque, você quer falar do Rio Matias? Eu acho que é uma ótima oportunidade para se criar um debate. Em primeiro lugar, eu vejo que as obras que foram realizadas pelo Rio Matias, eu acho que a gente teria que entrar na discussão dos erros, do que aconteceu. Eu acho que a população ela necessita que essa obra seja concluída o mais rápido possível. Então, tanto a... Não vai funcionar, Mas, com certeza. Pisque... Nessa concepção, não. Não, o Pisque, na realidade, a gente, obviamente, tem todos os estudos e cada vez mais estamos envolvendo profissionais para que traga, aonde existem problemas, sejam corrigidos. E O vai que ser você está alegando... responsabilizados os culpados por isso ou não? Ou você trata de passar pano? Não, Só para entender. eu diria para você, Jordi, que a minha função como secretário da infraestrutura não é procurar caça às bruxas. Eu acho que isso não me cabe. Tá? Me cabe, sim, como secretário, fornecer todos os dados que são públicos. De nenhum momento, tanto que está à disposição funcionários que têm 20, quase 30 anos de prefeitura e que relataram, e isso foi passado para mim, relataram durante todos esses 50 dias que eu estou à frente da secretaria, uma série que notificaram na época, registraram, a maioria são de conhecimentos, principalmente do Henrique, são funcionários bastante antigos na prefeitura. Eles foram todos aproveitados? Não, sim, a maioria está sendo aproveitada. De alguma forma, como gerente, como coordenador, tá certo? Dentro dessa estrutura. Porque estava num balaio jogado lá no outro governo. Na realidade, se você está sabendo, com a desativação da unidade que era vergonhosa da fábrica de tubo, nós estamos trazendo todas as pessoas, tanto da pavimentação como da fábrica de tubos, para dentro da CEINFRA. Quer dizer, nós tínhamos muita gente espalhada, quando você devia... Não fazendo nada, né? Eles Não fazendo nada. Mas Eles não faziam nada. eu tenho por princípio não julgar o que aconteceu anteriormente. A minha função é analisar o presente e o futuro. O que em menos de uma semana, eu estando à frente da secretaria, rodei todas as unidades que eram de gestão da CEINFRA, e em menos de uma semana eu detectei que a fábrica de tubo não poderia continuar funcionando, até porque ela não tem as mínimas condições até de edificação. Falei isso, inclusive, para... Quando faltava a brita, o cimento já estava duro, aí Mas então, cortaram a água, tudo aí isso eu não tinha concordo. eletricidade. Então, eu vou te falar mais grave ainda. Eu cheguei nessa unidade para verificar o estado que se encontrava e fiz a seguinte pergunta, Henrique, para a engenheira que estava lá. Como é que você controla a dosagem do concreto? Tu é uma engenheira, eu também sou engenheiro. Você tem algum equipamento para medir? Você tem dosômetro? O que você tem aqui? Não, aqui a gente faz a medida no olho. Falei, mas como? Tu coloca água no olho? Não pode, não tem um medidor? Não, então isso ratificou a minha ideia. Mas eles estavam produzindo? Não, eles não produziram, já não produz tubo há mais de um ano. E na realidade o que eles estavam fazendo é lajota. Mas, Henrique, as condições de equipamento sucateado, há mais de 25 anos, não se fala nada em relação a tubo. Então, tudo isso, a gente eram despesas que eram geradas tanto ali como na divisão de pavimentação. Na de pavimentação, você sabe que a usina de asfalto também não funcionava há bastante tempo. E aquilo era o quê? Uma área de depósito. Inclusive de profissionais. Mas que hoje... Inclusive de profissionais. Inclusive, Pisque, esses profissionais, que eu posso citar todos eles, porque fizemos algumas reuniões, estão vindo para a CEINFRA.
Tá? Por quê? Porque eu acho que na CEINFRA, somado... Tem gente boa lá, hein? Eu sei, ó... Muito boa. Ô, Pisque, só para você ter uma noção, a fusão da drenagem com a pavimentação vai juntar os engenheiros que já se falam há muitos anos. Eu conheço a prefeitura há pelo menos 27 anos. E há 27 anos atrás, porque existia 2 unidades. Uma unidade de drenagem, que estava na CEINFRA, e outra de pavimentação. E eles tinham trabalhos comuns, tá certo? E estavam em lugares diferentes. Agora eles estarão no mesmo espaço físico, esses engenheiros, para discutir o mesmo tema. Entendeu, Henrique? Nesse mesmo espaço estarão os profissionais que estavam um na Concórdia e outro no Saguaçu. Então, há essa fusão da unidade de pavimentação com a unidade de drenagem. Então, eu acho que isso traz um benefício, um melhor aproveitamento desses profissionais, que aí você estimula eles a desenvolver novos projetos, sequência de serviços. Pisque, por exemplo, era inadmissível. Nós temos contratos de operação tapa-buraco e eu, quando chamei os proprietários dessas empresas para conversar, a primeira pergunta, por que se para às 3 horas da tarde? Por que não tem um segundo turno e por que não vai até a noite? Porque nunca a prefeitura me pediu. Hoje, em vez de ter 4 turmas, nós temos 8 turmas e você vai verificar que durante a noite está se fazendo operação com tapa-buraco. É certo, concordo plenamente que tem que trabalhar à noite e trabalhar final de semana. Sim. O que não pode, por exemplo, é fazer o que estão fazendo agora, serviço de pintura aí. Às 4 da tarde. Temos imagens aí, inclusive. Durante o rush. Aí, ó. Isso aí não existe. Imagens das pinturas, né, durante gerando engarrafamento de trânsito. Concordo. Não é da sua secretaria. Mas Pisque, eu concordo. E eu quero também colocar um lado para vocês analisarem. A gente que é da iniciativa privada, a gente de repente toma uma decisão hoje e amanhã ela já começa a funcionar. Só para você ter uma ideia, eu chamei, isso estou falando de CEINFRA, chamei alguns fornecedores e disse para ele, quero que você trabalhe sábado, quero que você trabalhe domingo, para exatamente suprir essa necessidade, que essas vias no sábado e domingo não tem grande fluxo, e quero que você trabalhe à noite, porque depois das 6 ou 7 horas o fluxo é melhor. Aceitável. Alguns dias disseram para mim não está no contrato. Sim, mas... Então, Pisque, mas é possível fazer uma revisão nesse contrato. Sim, e o que está sendo feito? As grandes empresas foram chamadas, se você observar, no último final de semana, já trabalharam no sábado, já estão trabalhando depois do horário, e as empresas menores que não estão capacitadas, é você administrar o contrato deles e numa próxima concorrência colocar essas exigências. Eu acho que o problema, Pisque, a gente tem que avaliar assim, ó, 40 anos que eu estou no mercado e dando uma análise de 50 dias, eu tenho a seguinte percepção. Ou a prefeitura contratava errado porque a empresa não tinha capacidade... Não vamos falar do passado, vamos falar do... Não, mas eu vou... Jorge, me desculpa, mas você acha que a prefeitura contratou certo? Eu vou dar o nome da empresa. Mota Júnior fez as obras do Rio Matias, dizendo que o Rio Matias não era a sua prioridade. Não foi isso. Não foi isso. Quer mostrar? Não, pode até mostrar, eu vou corrigir. Corrigir. Eu fui convocado para uma audiência na Câmara, na qual me pediram para falar sobre o Rio Matias. O presidente que me convocou esteve comigo no gabinete e eu disse, em menos de 30 dias, eu, como qualquer engenheiro, nós estamos aqui, nós somos engenheiros. Tá certo. Eu não tenho a mínima condição de discutir o projeto. Agora, eu tenho, por exemplo, o Cassiano, que tem mais de 30 anos, mais de 25 anos que está na prefeitura, que faz parte da comissão. Chefe do núcleo de drenagem. E isso, que pode nos acompanhar e, inclusive, esclarecer. Não, eu só quero ouvir o secretário. Então, só para você ter uma ideia, a primeira pergunta que me fizeram, o que o senhor acha do projeto do Rio Cachoeiro? Rio Matias. Do Rio Matias, desculpa. O que você acha do projeto do Rio Matias? Não tive tempo para analisar. Não foi minha prioridade em menos de 30 dias. Tá bom. Até porque, para deixar bem claro, Pisque, a primeira posição, quando eu sentei e analisei um plano de 30, 60 e 90 dias, a primeira pergunta que eu fiz, eu posso fazer alguma atividade na área do Rio Matias? Não, porque está judicializada. Peraí. Isso aí
Que procuradora? A procuradora do município. Tá por então fora tem ela. que trocar a procuradora, vai me desculpar. Mas é- Eu vou te falar o seguinte. Olha, Rio Matias, destruíram a via gastronômica, não tem mais nada lá. Estão destruindo os últimos prédios. Na frente do shopping, e do Hotel Bourbon, ali no outro hotel. Tem lá, as estacas. Estão as estacas. Um caminhão. Um asfalto. Não, da procuradora, da Cristiane. Ela consultou o promotor na quarta-feira, ontem. Não pode fazer isso. Ontem nós estivemos com o Mário, que é um dos promotores que agora saiu do processo. Ele disse, isso estava presente no gabinete junto com a Cristiane. Ele disse, olha, nós não podemos mexer sem que o atual promotor libere a área. Fora. Para deixar bem claro, A rua é da prefeitura. a CEINFRA está em condições de fazer. Já existe um estudo, eu vou te dizer qual é o estudo. Quem é engenheiro sabe disso. Primeiro, as estacas estão acima do nível da rua. Primeira providência, liberou, nós vamos arrasar as estacas. Ponto. Ninguém Segundo, está pedindo para arrasar a estaca. Só para tapar. o prefeito não está adiantando. Ali tem que fazer um. Mas, o Pisque, não adianta chegar ali e colocar material. Se você não fizer uma capa asfáltica, o Henrique sabe disso, mas- você não vai funcionar. Então, Mas está se colocando, eu te mostro, eu tenho deixa fotos de eu falar ontem. para você. Vocês fizeram uma intervenção na Avenida JK. Lá pode. Também é projeto Rio Matias. Só que lá tinha uma situação um pouco diferente. Qual é a situação? Qual situação? Lá ele não tinha um impedimento. Como? Como? Por Lá- quê? Não é na obra toda? Não, específico ali, quando você não tinha um posicionamento de destaque, era diferente. Não tem nada a É porque ver. você tem três. Sabe como é que eles tapavam o buraco? Pegava o. Até aí para mostrar. Um saquinho. Tirava o asfalto com a pá ou com o saquinho. Quando não ia o próprio vereador. Mas né? ele é... Na Jerônimo Coelho. Não é só na Jerônimo Coelho. Se nós mostrar. Não, mas é outra Não, coisa. sim, Mas sim, se sim, nós sim. mostrar as bocas de lobo da Jerônimo Coelho, tem um consultório de um dentista lá que está há mais de 50 anos. Não foi na gestão de vocês, foi no último dia, no dia 31 de dezembro. Encheu lá, destruiu completamente o consultório. O procurador da República, que vai me desculpar, mas isso aí não tem nada a ver. Vai lá, desobstrui a boca de lobo. Entendeu? Outra coisa. Eu posso passar para vocês assim, ó. Nós hoje temos a equipe dimensionada, os equipamentos selecionados, já temos tudo pronto. Exemplo, a partir do momento que libere, 48 horas depois, nós já estamos agindo ali na. Esperar a liberação. Mas, ô Pisque, você tem que analisar que eu tenho que respeitar uma hierarquia. Outra coisa, Então eu vou te contar mais uma, deixa eu te falar. 2015, quando começou a obra na rua Otto Bem, eu sou morador lá, o Henrique também mora ali do lado. Não sei se você mora por ali também. eu moro na Lages. Na Laje. Nós entramos com uma ação na Justiça pedindo para parar a obra, para analisar interferências, outras coisas que não tinham no projeto nada, para a obra depois poder fluir. Que a obra já estava há mais de ano lá. Sabe qual foi a resposta do juiz? Não pode, está lá. Não pode parar, porque senão vai atrasar. Atrasar quanto tempo? 6 anos de atraso. Então, se a gente for esperar pela justiça, para tudo que é coisa pela justiça, nós não vamos terminar essa obra nunca. Então, Pisque, vamos separar as coisas assim. Eu, como secretário da infraestrutura, eu vou cumprir Eu a parte entendo. técnica, eu não posso tomar uma decisão, primeiro, isso é uma decisão de governo, tem que se respeitar, cada um tem o seu... Cada a sua- macaco no seu galho. cada um tem a sua profissão. Eu posso até concordar contigo. você tá entendeu, certo. Henrique? Eu posso até concordar de que a ação deveria ser imediata. Imediata, Mas sim. essa é uma decisão que na hora que você tem um envolvimento judicial, você tem que consultar a área judicial, a área jurídica. Alguém Mas tem... É diferente. Então tem que chamar a empreiteira, porque o Tribunal de Contas arranjou um parecer lá, parecer arranjado, né, pelo Tribunal de Contas, dizendo que a Prefeitura completamente não tem responsabilidade nenhuma pelo atraso da obra.
A responsabilidade, não sei se viu esse parecer, é única e exclusiva do consórcio. Então não precisa ninguém, não precisa poder executivo, né? Exatamente. Eu acho que é assim, Pisque. Aqui é passando a limpo. Mas é passando Pode falar. mas eu vou te colocar como posição de quem está há 50 dias. E eu quero pensar para frente. Eu acho que a gente tem que avaliar. Existem erros, tem condições de ser corrigido, vai funcionar. Isso tudo são perguntas e respostas que esse governo vai ter que dar. Vai ter que dar. Não adianta ficar. Até porque, o Pisque, deixando bem claro, se a gente ficar de braço cruzado, a Caixa Econômica, que é o agente financeiro, vai solicitar o dinheiro de volta. Não, alguém vai ter que pagar. Então, por isso que eu estou dizendo que cabe a cada setor da prefeitura tomar as devidas providências. Relativamente à CEINFRA, eu posso te garantir que está tudo arranjado para que 48 horas após a comunicação de liberação, aquilo lá vai ser passado uma capa, vai verificar a drenagem, porque também não adianta passar asfalto se a drenagem estiver entupida, ok? Jorge, só para encerrar esse assunto, para a gente ir para o intervalo, a questão o prefeito esteve aqui e falou sobre isso também. A gente está fazendo umas análises, umas perícias e não sei o quê, depois a gente vai soltar. Isso não acabou ainda, então? Não, a parte, veja bem, a perícia já foi encaminhada para a Justiça. Precisa de uma resposta disso. É outra coisa. É uma coisa mais envolvida juridicamente, entendeu? Sim. Então, o que cabe, por exemplo, à CEINFRA, que seria quais são as providências. Hoje, tem gente para fazer isso? Tem gente contratada para fazer isso? Então, a resposta imediata da CEINFRA já existe. Muito bem. E assim a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem o terceiro bloco do Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe o secretário Jorge Luiz de Sá, com o qual já abordamos vários temas polêmicos aqui, né, professor Pisque? Tudo polêmico. Muita coisa polêmica. O professor Pisque lembrou muito bem, um assunto interessante, é a questão das bocas de lobo. A gente quer chamar as imagens aí, bem interessantes que o Carlos Brandão fez, dos bueiros, as bocas de lobo aí, em Joinville, principalmente ali na região central. Qualquer chuvinha. A gente divide isso ali em 3 tempos, né? Tem a situação no momento em que tem sol, daí você consegue ver as condições das bocas de lobo. Aí depois começa, olha só, período normal de sol, boca de lobo com a tampa ali, né, professor Pisca? Tá torta, quebrada. Tá torta, daí vai dar uma espiada ali, tá cheia. Isso aí é acesso para deficiente físico, não é? Lixo. Perigo que isso representa. Olha só. Muito lixo, né? Acaba caindo, claro. Como o professor Pisque lembrou, passa qualquer coisa ali para dentro. Sem padrão. Isso aí tu vai chegar onde eu quero. E aí tem situações em que está entupida mesmo, pouco espaço para escorrer água. Depois da enchente. Claro, a primeira chuva. Geralmente Concordo. Olha, essa era antiga, né? Esse é o modelo antigo. Mas está fechado com concreto asfáltico. Exato. Olha, ó, bem nas laterais. Frente da minha ali, casa é uma dessa. Alguns buracos já não... Olha ali, ó. Vai acumulando, né? Reduziu a capacidade de drenagem. E daí o que acontece em Joinville, né? Principalmente nos últimos dias, né? Do nada, tem uma roupa que a gente botou no varal, tá uns 3 dias no varal, porque ela molha, seca, a gente não consegue recolher, a chuva vem do nada, de repente. Olha que tá circulando pelo centro de Joinville, daqui a pouco o que acontece? Chuva. Né? Começa a chover e não é fraca a chuva. E daí que em poucos minutos o que acontece é isso aí, ó. Começa a acumular água. Daqui a pouco começa a acumular muita água. Muita água, principalmente nessa região ali, secretário. Deixou de drenar. Rua Itajaí, Jerônimo Coelho. No centro. Toda essa região ali, ó. Tem um pouquinho, tá escorrendo bem. Espera só uns minutinhos para ver como ela fica. Fica assim. Deixou de escorrer. Já começou a complicar. Então mostra, olha, ó. Daí depois parou de chover, pensou, opa, graças a Deus, não. Porque a água não conseguiu escorrer ainda. O secretário, fazem 8 anos que não se faz limpeza em Boca de Lobo. 8, nada. Como faz 8 anos que não se plantou nenhuma árvore, né, Jorge? Não, ao contrário, se cortaram. Olha, eu acho que isso é importante também, que é um ponto que vocês estão colocando,
que a gente enxerga como vital para a cidade. Tem que ter um trabalho de drenagem. Eu não diria que é só aí, você tem problema em praças. Não, você tem, em geral, é um exemplo, Jordi, mas isso precisa ser trabalhado. Mas eu acho que acabou o Henrique falando um ponto fundamental. O que está faltando? Nós não temos procedimentos. Então, para isso, a gente está contratando gente de fora, pegou gente muito boa. Fora não me soa. Gente de fora da onde? Eu contratei um diretor que era da Litoral Sul, tá certo? É da onde ele? Ele é daqui, da Litoral Sul. Ah, de Joinville? Joinville. O que eu falo tá, gente profissão. Vamos fazer um 040. Assumir, para você ter uma ideia, eu assumi a secretaria e não trouxe ninguém, porque esse não é o espírito. O espírito é aproveitar ao máximo, tanto que a gente nomeou, estamos nomeando todo mundo e tivemos a oportunidade de convidar um profissional de mercado que conhece bem, principalmente da parte de drenagem, pavimentação, foi presidente da Litoral Sul durante 10 anos, então ele faz parte da equipe. Mas eu voltando ao que eu acho fundamental. Fundamental hoje é para qualquer tipo de serviço, o Jorge está ali de forma passageira. Agora, ele precisa criar uns critérios, procedimentos, manuais, cartilhas, não importa o nome, para que tudo... Nenhuma Exatamente. Hoje. Eu sempre uso, porque meu primeiro trabalho como estagiário foi trabalhar na Petrobras. E quando ele me pediu para eu ler as especificações para você trabalhar na Petrobras, eu fiquei 3 dias e não consegui ler tudo. Então aquilo foi uma lição. Eu era jovem e disse, pô, peraí, para trabalhar numa empresa dessa, tu tem que saber tudo isso? E até durante muitos anos, Pisco, você sabe que a Petrobras sempre foi um referencial. Então, numa proporção bem menor, o que a gente quer criar são procedimentos. Procedimentos, por exemplo, o tapa-buraco, do jeito que é feito em Joinville, de forma correta? Não, claro que não. Por quê? Tem algum procedimento? Não tem procedimento. Então, não tem procedimento para plantar árvore, não tem procedimento Ô Jorge, só desculpa, você falou em procedimento. Não tem nem procedimento para pavimentar a rua. Sim. Tanto é que algumas foram repavimentadas sem necessidade. Mas aí é que tá. Aí é que tá. Mas é que tá. Eu diria para você assim, ó, o mínimo que a gente espera nesse processo que a gente está iniciando é, primeiro, criar procedimento para tudo. Então, como o Henrique já conhece, tem vários profissionais dentro da prefeitura que têm capacidade e conhecem do assunto e não teve oportunidade. Para eles é o seguinte, vamos criar aqui uma metodologia, um procedimento, isso vale para pavimentação, isso vale para a parte de drenagem. Manutenção, que não tem nada em Joinville. Não existe manutenção. Pisque, o que precisa é o seguinte, o Pisque está lá, ele saiu, o Henrique entrou, existe um histórico aqui, ó, que independente de trocar secretaria... Não muda. Não muda. Não é nem isso. Esse é o anexo do contrato para nós parar de ter confusões. Quanto tempo dura a pintura horizontal numa rua? Esse é um outro problema. Quem que fiscaliza? Mas o Jordi... Ele falou outra coisa importante, viu, Jorge? Em Joinville, tomara que vocês restabeleçam um negócio chamado fiscalização. Sim. Não existe fiscalização para absolutamente nada. Acabou. Então, principalmente, código de postura. Onde é que está... Quem administra o código de postura, fiscais do código de postura? Não, isso é lá na SAMA. Mas SAMA. Mas mesmo que tivesse fiscalização, se não SAMA. tem um anexo que detalha exatamente o processo... Então, olha, estamos falando do setor. Jordi, vamos ser Por que eu claros. vou fiscalizar? Boca de lobo. Como é a boca de lobo? Depende. Jordi, vamos ordenar as coisas. Primeira coisa, quando você fizer uma licitação, no corpo da licitação, tem que ter um parecer do engenheiro dando as regras do processo. Então, esse é a primeira correção. Segundo, não se pode permitir que uma empresa trabalhe até 8 horas da noite e o efetivo parando às 2 da tarde. Não funciona. Então, isso é uma outra correção que está sendo feita. Ou seja, escala, tá certo? Conversando e colocando pessoas que possam acompanhar efetivamente o serviço. Sem fiscalização, não tem nada para Talvez o grande problema, eu conhecendo um pouco, ainda não me aprofundei, mas conhecendo um pouco, a própria fiscalização do Rio Matias, ela foi interrompida durante mais de um ano. Mais de um ano. Então, isso é uma obra sem fiscalização durante um ano. Mas, Jordi, olha aqui, ó, o que eu vou... E mais, no Rio Matias, quem assinava
nos últimos meses, as ordens de serviço e as medições, chefe de gabinete do prefeito. Mas isso... Não, aí eu vou usar a falar. expressão do Jordi aqui. Vamos falar o prefeito. Vamos falar o presente e o futuro. Então, Pavimentação comunitária, vai, para isso, frente. isso, pavimentação Mas comunitária. deixa eu falar antes de uma coisa, por favor. Depois tem lá, para encerrar a pavimentação comunitária, que vai dar outra CPI isso aí não tenho dúvida. Eu queria dizer para você que a obra da rua Albé e Albano Schmidt era uma bagunça total, não tinha respeito nem à segurança de trânsito, nada. O Jorge conhece aqui lá, o Henrique, não sei se passou lá, mas o Wagner passou. Quer dizer que vocês botaram ordem lá na Albano Schmidt e na Albé. Deu Parabéns pra ver a por diferença. isso. Não, Parabéns. mas só acho que ainda... não tem mais meio fio. Não, aí... O meio fio, como é que vão fazer lá? Não, então deixa eu O meio fio lá tem meio fio de 5 centímetros. É porque a calçada está dentro do projeto. Então deixa eu te explicar a grande mudança. Aí depois vão fazer Não, o quê? não, Vão calma, levantar- calma. Em primeiro lugar, as duas empresas que abrangem esses dois trechos, esses dois eixos, foi a Infrasul e a Fortunato. Então eu chamei e disse, gente, nós temos que fazer um novo planejamento. Não dá para funcionar do jeito que está funcionando. Então, o que está acontecendo? Você vai ver essas mudanças acontecerem semanalmente. Inclusive, estamos entregando semanalmente um cronograma à Associação de Moradores, informando cada trecho que está sendo feito. Como isso tem gerado muita poeira, comerciantes estão descontentes e eles são um dos motivos do problema da calçada, por enquanto você tem a pavimentação asfáltica na parte de pavimentação, você tem o concreto armado de um lado, onde a cura é completamente diferente, o trabalho é completamente diferente. Então, dentro da angústia que existe, não só dos comerciantes, mas da população, nós vamos acelerar a parte de pavimentação e vamos deixar a parte de calçada para trás no outro processo. Eles antes vinham trazendo pedaço por pedaço. A coisa não era sinalizada, a coisa não era organizada. Hoje você vai passar no sábado, eles estão trabalhando de manhã e de tarde, tá? Só que isso, hoje em dia... Deixa eu fazer só mais uma colocação. E fazer por trecho, e concluir o trecho. Não, então você passa hoje pela Helmut Falcata, ela está aberta de ponta a ponta. Mas olha... E nada concluído. Então, peraí, Pelo amor de Deus. mais uma alteração que você vai sentir quem anda de carro. Eu até brinco que os meus melhores amigos, no final de semana, não param de me ligar, porque estão indo para o JIC, e na hora cruzam ali, na ida e na volta, Jorge, o que está vendo? E eu tenho que responder. Então, existe uma regra acordada com eles também, Pisque. Estão trabalhando na direita, olhem para a esquerda, porque era absurdo você estar trabalhando na direita e a esquerda ninguém podia transitar, porque estava cheio de buraco. Então, a ordem com Mas não é eles... só olhar, é pavimentar 200 metros e concluir. Sim, ou mas 300, não sei, um dado técnico. Pisque, por isso que eu estou te falando. Está trabalhando na direita, 100, 200, 500 metros, ele tem que dar um tratamento para que as pessoas possam usar os outros 500 metros. Antes não adianta ficar abrindo tudo, porque você não dá a mobilidade necessária. Engarrafamento, o desconforto do motorista. Então, isso são coisas que estão sendo modificadas. Agora, falando um pouquinho da pavimentação comunitária. Vamos lá. Essa pavimentação comunitária é uma herança, é um passivo, vamos chamar assim, em que nós estamos recebendo, fruto da forma como eram tratadas as subprefeituras. Você sabe muito bem que existiam 8 Joinvilles. As subprefeituras estavam entregues ao lado político, vereadores que tomavam contas das subprefeituras, e o que a gente sentiu na análise até de cada visita é de que não existia uma padronização da... Nada. Aí, Nada. o que está acordado, o prefeito pediu para que a gente apresentasse, voltando a falar dos profissionais mais antigos da CEINFRA, da pavimentação, nós estamos numa elaboração de modelos. Esse modelo vai trazer especificação técnica, área comercial, área jurídica. Porque, Henrique, para que aquela pavimentação? Qual é a carga dela permitida? Que garantia você vai dar? Por quanto tempo você vai dar essa garantia? Esse tipo de informação, eu recebi 3 associações de moradores e a mulher virou para mim, e agora o que eu faço? Me disseram que não pode passar caminhão. Então,
Uma rua que não pode passar caminhão. Mas isso Não pode passar nem na Jerônimo Coelho. dito para quem está pagando a pavimentação. Então, eu acho que esse tipo de situação, a gente vai mudar o processo. A prefeitura está trazendo a responsabilidade para a CEINFRA. A CEINFRA, dentro do seu corpo técnico, vai elaborar esses modelos e esses modelos vão ser apresentados para cada morador de cada região. Henrique, lá na sua rua, tem lá modelo 1, 2 e 3. E para cada um dos modelos vai ter uma empresa cadastrada, mas uma empresa com CNPJ, que tu sabe tudo. E não ficar, como hoje ainda existe, que no mesmo uma rua o processo está entregue a 4 ou 5. Então, eu acho que isso também é uma evolução, é uma meta que a gente tem a curto prazo de entregar à população a volta da pavimentação comunitária, mas desta forma. Parte técnica, parte jurídica, parte comercial, para que você receba um documento. Hoje, Henrique, você vai comprar qualquer coisa, você não recebe um manual. Eu usei até uma expressão muito dita por nós, da parte de incorporadores. Quando tu entrega um apartamento, tu não entrega o manual do proprietário? Tu está entregando um produto, entrega o manual daquele produto que você está entregando. Então, eu acho que essa é uma grande alteração. O manual de uma RT, nesse caso. Sim, lógico. Por isso que eu estou te falando. Se você contrata uma empresa, cadastra essa empresa, Jordi, ela tem todo o processo. Era assim, na época da CONUR, porque a gente faria pavimentação comunitária, era assim. Depois virou essa bagunça. Então é isso que a gente tenta corrigir e apresentar à população. Deixa eu falar uma coisa. As administrações regionais foram implantadas em 1977. Eu fui a São Paulo, fui secretário, na época chamava Secretaria de Obras de Viação. Nós implantamos 3. Da Zona Sul, ficaram no fundo do Cesito ali, também está fechado. Na Zona Leste, na rua Albano Schmidt. Na Centro-Oeste, que fica atrás daquela vergonha da Casa, não da Casa da Cultura, mas aquele depósito de máquinas abandonadas da prefeitura. Será fechado? Está fechado. Mas será fechado definitivamente. Limpo. Faz um leilão. Sim. Aproveita o que não pode. Só isso, a oficina, é a fábrica de tubo, é a área da pavimentação. Nós, da CEINFRA, estamos entregando esses 3 imóveis ao Ipreville. Devolve. Não quero pagar mais aluguel, não quero ter mais ninguém lá e voltar. Muito bem, deixa eu lhe falar. As administrações regionais e a intendência de Piraberaba ficavam vinculadas à Secretaria de Obras de Viação, que está acontecendo hoje. Certo. Porque ela tinha técnico e tal. Quer dizer, voltamos de 75 para 2020. Ok, concordo. Só que o objetivo era subprefeitura, que não tem uma pá, não tem um... Não existe isso. Não existe isso. A ideia... Isso em São Paulo já se faz há muitos anos. 100 anos. Então, o PISC, todas as entidades de classe voltada à área de engenharia me ligaram para o prefeito. Pô, vocês não precisavam, estava na cara. Estamos falando de obra e aonde faz obra não tem engenheiro. Henrique, não existia engenheiro? Não tem engenheiro e nem equipamento nenhum, então, nada. O que está acontecendo agora? Já foram nomeados um engenheiro para cada uma das subprefeituras. Nós estamos deslocando gente que estava no gabinete, que também vai ser engenheiro na subprefeitura. Para vocês terem uma ideia, falando em termos, vamos dizer, faz conta que nós estamos indo para a guerra. Se lá na frente, que são as subprefeituras, lá tem que estar o maior reforço. E é isso que a gente vai procurar. Ou seja, em primeiro lugar, colocar as melhores equipes nas subprefeituras. E a outro problema que também você deve saber, que é a questão dos contratos que a gente vai fazer perante essas subprefeituras. Então, também revisar os contratos existentes nas subprefeituras e, o que o Jordi comentou, todas serão iguais. Você terá padronização para todas. Tem que ser. Muito bem. Que é uma única Joinville. Muito bem. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou, né, professor Pisque? Só nos resta agradecer a presença do secretário aí. Queria agradecer a presença do Henrique, a sua, evidentemente. Muito bem. A do Jorge e a sua, Jorge. Você será convidado outras vezes, sim. Prazer muito grande. Né? Afinal de contas, a gente se conhece há muitos anos. Aqui a gente passa limpo as coisas. Sem problema nenhum. E é bom que a gente deixe bem à vontade e dá os esclarecimentos. E também possamos ser cobrados. Quem sabe, né?
numa próxima... Não, mas tem que cobrar. Sim, claro. faz parte, a regra do jogo é essa. Apresentar, falou e cobra. Ok? Muito obrigado Boa noite, a vocês. telespectadores. Muito Boa obrigado. noite a todos. Muito bem, eu quero lembrar só vocês que as matérias especiais sobre o Rio Cachoeira, Carlos Brandão esteve onde nasce o Rio Cachoeira, ele passeou de barco, você viu ali, e também tem uma entrevista especial com o Milton Wendel, que nos levou nessa visita ao Rio Cachoeira. Estará tudo no nosso Facebook, facebook.com/Passando a Limpo na TV. Um abraço a todos e até o próximo programa.